No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar através da internet, né? Em qualquer parte do mundo você assiste nosso programa, como também na TVT São Paulo e retransmissoras em todo o Brasil e ainda chegando ao portal Congresso em Foco e todos os seus leitores e telespectadores. No programa de hoje, dando sequência a uma série de temas fundamentais que deverão ser debatidos nas eleições de 2024, estamos aqui nesta sequência, né, de entrevistas sobre a participação, né, a contribuição do Observatório das Metrópoles nas eleições, mostrando que um novo futuro, um outro futuro é possível. O tema de hoje é saneamento básico e meio ambiente. Vamos falar sobre privatização, sobre acesso à água, sobre todos esses temas importantes e também sobre o acesso, né, a todos os serviços básicos de saúde para a população. E convidamos três professores importantes de três núcleos de regiões metropolitanas diferentes no Brasil, né? Três regiões brasileiras diferentes. Professor Carlos Frederico Ribeiro, que é lá do Núcleo Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, que está aqui conosco. O professor Darcy Campani, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e também a professora Cainara Anjos, que é do Núcleo da região metropolitana na Paraíba. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Eu inicio pelas damas, né? Conversando com a professora Cainara Anjos, pedindo que a professora fale para nós o que é, professora, a justiça ambiental. Agradeço o convite, né, estar aqui com vocês para discutir um tema tão importante. A justiça ambiental, essa perspectiva de abordagem, ela surgiu nos Estados Unidos a partir da discussão do racismo ambiental, né, e nos convida a refletir sobre como a produção desigual das nossas cidades elas têm afetado, né, as populações de maneiras diferentes. Né? Então, as nossas cidades foram produzidas sobre estruturas naturais que nem sempre foram consideradas no planejamento urbano, né? E isso tem trazido alguns impactos, alguns efeitos, só que esses efeitos, esses impactos, eles são sentidos de maneiras diferentes, né? De acordo com os grupos A sociais. população mais pobre muitas vezes acaba sofrendo mais, né? Às vezes você constrói, como sempre foi nos períodos mais antigos, e aqui e acolá ainda acontece, né? A construção de conjuntos habitacionais, por exemplo, em cima de dunas, sem equipamentos comunitários, sem estrutura, sem saneamento, sem nada disso, não é, professora? Exatamente, né? A prioridade nas políticas públicas, né? E na oferta dos serviços e de infraestruturas, eles têm sido feitos de maneiras desiguais, né? Então, a gente vê um discurso de culpabilização da natureza, né? Quando esses impactos eles são sentidos, né? Ou, né? Como se as populações elas quisessem estar, né? Localizadas, e a gente vê que muitas vezes isso está relacionado, né? Inclusive com outras políticas que não acontecem de maneira integrada, como as políticas de habitação, né? Que nem sempre têm sido feitas de maneira a atender às reais demandas da sociedade, né? E principalmente desses grupos sociais mais vulneráveis. Muitas vezes se atende a uma especulação imobiliária, o interesse de alguém que Exato. vendeu e comprou o terreno, e aí vai se expulsando, colocando as pessoas cada vez mais para longe dos Para centros das longe. cidades e também dos seus locais de trabalho, de estudo. Exatamente. Né? E aí a natureza que, para os grupos mais privilegiados, ela entra, né, dentro da produção imobiliária, né, como um item de amenização, né, como algo que valoriza aquela produção, né, para as populações mais vulneráveis, né, aqueles impactos eles são é, muito mais sentidos mais fortemente. Né? E aí uma discussão e uma preocupação nossa aqui nas nossas reflexões é que muitas vezes as populações mais vulneráveis, né, as ações são nas ações no sentido de remoção e de despejo, né, e muitas vezes um local é, que leva à remoção dessas populações por algumas situações e algumas questões, né, para outras produções, né, elas são
interessantes, né? Como para atividades turísticas e alguns empreendimentos imobiliários, né? Perfeito. Eu gostaria de ouvir agora, né, como nós falamos dessa questão de problemas ambientais, desastres ambientais, né, muitas vezes por causas humanas, ouvir sair do Nordeste, sair da Paraíba e ir lá para o Rio Grande do Sul, ouvir o professor Darcy Campani sobre a relação que existe entre esses eventos climáticos, né, e essa desigualdade em relação a equipamentos comunitários, em relação a esse planejamento ambiental, essa forma de crescimento e construção das cidades, né? Como é que essas questões se juntam, né? A gente poderia dizer que o Rio Grande do Sul é um exemplo disso muito claro na atualidade? Robson, um prazer estar aqui, né? E realmente, os eventos recentemente ocorridos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região metropolitana, se vê isso aí claramente expresso, né? Tivemos algumas populações, né, com capacidade aquisitiva mais elevada atingidas, mas a grande massa realmente hoje, né, está começando a sair dos alojamentos coletivos, né, dos abrigos, porque a grande massa que é atingida é uma população, né, nem digamos assim de baixa renda, mas até de média renda, aquela população que teve aquela esperança de, né, conseguir a sua casinha lá num local que ficou mais barato de se vender, porque realmente era um local inadequado para a habitação humana, né? E mais adiante, um passinho mais adiante, uns metros mais adiante, aí tem a outra população menos, né, aquinhoada financeiramente, e aquela sim, aquela perdeu tudo, porque a que foi a antecessor, um pouquinho melhor, tinha uma madeira, uma parede de tijolo, a outra, a parede de madeira, essas casas não resistiram, né, foram arrastadas, foram, né, completamente perdidas, dando, né, um prejuízo concreto, né, de perdas de vidas, inclusive, né, para essa população menos favorecida economicamente, né? Perfeito. E aí eu gostaria de ouvir o professor Carlos Frederico Ribeiro, lá do Núcleo do Observatório das Metrópoles, no Norte Fluminense, Rio de Janeiro, sobre quais são, né, qual é a relação, na verdade, entre a questão do controle social e a justiça ambiental, né, que tem sido bastante discutido e muito bem discutido no assunto que o professor escreveu em parceria com outro colega também. Certo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Para a gente falar sobre esse assunto, né, não tem como a gente não relacionar ao momento atual que a gente tem vivido, né, em relação ao setor do saneamento, com uma dinâmica global, né, mais global em que o setor financeiro ele tem cada vez mais se ampliado, né, e avançado sobre novas fronteiras, né, que antes não eram mercantilizadas, né, e o meio ambiente está aí, né, como esse entendido como um recurso, né, um bem que é concebido a partir de um valor, né? Então a água ela tem cada vez mais sofrido esse processo, né, de mercantilização e isso tem gerado diversas consequências para a população, né? E dentro dessa lógica, né, todo o processo de privatização que tem ocorrido, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também, né, em outros estados no Brasil inteiro, ele tem ele tem sido gerido, né, gestado de uma forma muito longe, né, e distante da população. Né? Essas utilizações de termos técnicos, né, e essa falta de isonomia nesse processo, isso de certa forma afasta a população. Então, o controle social, né, nada mais é que um conjunto de mecanismos para que o cidadão ele possa acompanhar, possa, de certa forma, fiscalizar e participar das decisões políticas, decisões públicas em relação ao saneamento. E a consequência desse processo de privatização que a gente tem visto é cada vez mais
um agravamento das desigualdades em relação ao acesso, né? E aí a justiça ambiental, ela tem um caráter também não apenas social, mas também geográfico, né? E quando a gente olha para as periferias, quando a gente olha, né, também assim para as áreas rurais, né, que normalmente não são abrangidas, né, dentro desse processo, desse projeto grande de privatização, justamente porque as áreas urbanas são muito mais rentáveis, né? A gente vê uma prática, né, cada vez mais agressiva em relação às tarifas, às tarifações, né? E isso, de certa forma, impacta, né, diretamente nessas desigualdades e gera uma injustiça social, né? Então, o controle social está diretamente relacionado com essa reivindicação, né, de assegurar essa justiça social, justiça ambiental para a população. Então, é fundamental que a população fique inteirada, né, do que vem acontecendo em relação às discussões de saneamento básico, às discussões ligadas à privatização ou não das companhias de água. Temos o caso bem recente da Sabesp em São Paulo, né, de privatizar o restante, o caso da SEDAI no Rio de Janeiro, né, e vários outros lugares do Brasil também se tenta vender, né, tem uma turma que adora entregar, vender as coisas, né, e aí daqui a pouco começa a aumentar a tarifa de água, muitas vezes se faz o saneamento somente nas áreas onde é mais lucrativo, onde a especulação imobiliária acha que pode ganhar mais dinheiro, e as populações pobres vão ficando mais esquecidas, a turma que está nas regiões mais periféricas vão sendo mais esquecidas, né? E essa questão da falta de saneamento impacta até na qualidade de vida e nos problemas ligados à saúde também, não é, professor? Com certeza. E o saneamento, né, os serviços de água e esgotamento sanitário em 2010 foram reconhecidos, né, enquanto direitos humanos. Então, é fundamental, né, que esses serviços eles possam ser assegurados e o entendimento também da água enquanto um bem comum. Né, e não como uma mercadoria, né? E aí aqui no Brasil a gente tem diversas associações, a gente tem o ONDAS, né, o Observatório dos Direitos Humanos à Água, a gente tem sindicatos, a gente tem muitos movimentos, né, movimentos sociais que, de certa forma, têm lutado para isso. E aí é importante, né, estar próximo, se associar, para poder cada vez mais acompanhar esse processo assim, buscar, né, uma garantia, lutar por essa garantia desse direito humano. Perfeito, né? E daqui a pouco vamos falar também sobre um aspecto importante dessa série de entrevistas em parceria com o Observatório das Metrópoles nas eleições, mostrando que um outro futuro é possível. Falar também sobre possíveis caminhos, possíveis soluções, né, para que a gente tente sair dessa situação em que nos encontramos hoje, nesta temática específica que estamos falando, que é saneamento básico e meio ambiente. E aí eu gostaria de ouvir a professora Cainara Anjos, né? Vamos sair do Rio de Janeiro, vamos sair da região sudeste do Brasil, vamos lá para a região nordeste, ouvindo a professora Cainara Anjos, que é do núcleo do Observatório das Metrópoles na Paraíba, perguntando, professora, o que é injustiça hídrica, né, e como é que essa questão se relaciona com o que o professor Carlos Frederico acabou de falar. É importante essa discussão, porque nós estamos, no caso, particularmente estou falando de uma região, né, a região do semiárido, que tem uma questão é, muito crítica com relação à água, né? Estamos numa região em que passa por ciclos de estiagem, passamos recentemente, né, por um ciclo, outro ciclo virá. E nesse último período do ciclo de estiagem, houve um problema muito sério com o racionamento, né, no qual algumas ações é, é, que têm sido feitas, assim, de priorizar algumas questões mais infraestruturais, quando outras soluções, às vezes até mais simples, elas passam despercebidas. Né? E aí a gente vê que, por exemplo, num contexto de racionamento, né, esse racionamento ele não é sentido de maneira desigual por esses grupos. Né? Então, enquanto um grupo ele tem capacidade de armazenamento, de adaptar, né, as suas construções, né, os seus condomínios para uma capacidade maior de armazenamento, né, De outras água, por exemplo, né? populações, exatamente de água, né, outras populações elas se veem privadas.
né? E às Sofrem vezes com a falta gente, d'água, com fica a falta reféns d'água, da troca exato. de favores, ainda coronelistas, que acontece muitas vezes, de esperar ou rezar aos céus para que chegue um carro-pipa, ou que alguém perfure um poço, ou que chova e você guarde um pouquinho dessa água nas cisternas, né? E aí você vê processos de adaptação que tem uma relação muito próxima com a questão da saúde, por exemplo, né? Processo de adaptação para esse armazenamento, que às vezes é inadequado e que você gera a proliferação de vetores. Então, você vê um conjunto de situações, né, e de agravamento dessa qualidade de vida para essas populações mais vulneráveis, né? Então, enquanto um grupo ele pode passar a, uma semana sem acesso à água, o outro pode passar 15 dias, e às vezes essa água ela chega em horários altamente eh, inadequados para o funcionamento, né, para os serviços daquela população, daquela comunidade, né? E aí, muitas vezes, essas questões nesse grupo social, nessas populações que vivem num contexto de tantas demandas e tantas questões tão críticas, né? O fato de aquela água chegar de 15 em 15 dias, né? Há uma normalização, né? Você não sente mais aquilo como problema. Essa água está chegando, então está tudo bem, tá. E às vezes a Esquece gente tudo, né? Daqui a esquece pouco falta água de novo, né? Por isso que é importante exatamente. a participação, a pressão popular para que as autoridades municipais, estaduais e federais, né, atendam às populações, sobretudo as mais carentes, né, professora? Exatamente. E aí a importância de processos de formação, né, dessas populações, de lideranças, de movimentos sociais, né, a incidência política, né, a construção de canais para que essa incidência política ela seja de fato efetiva, né, para entender, né, que, como nossa, né, colega reforçou, né, que a água é um direito, né, um bem de todos E e na não hora uma que vai mercadoria. perfurar um poço, que seja na área comunitária, não na propriedade de alguém que vai ficar explorando a comunidade que precisa daquela água, né? Numa tentativa de troca de favores por várias coisas e até por votos, para que a pessoa tenha acesso àquela água, né? Tem que haver uma gestão comunitária daquela água que venha fruto da perfuração de um poço, da construção da barragem subterrânea ou mesmo de uma barragem aberta, não sei se a palavra certa é essa, né, de uma barragem a céu aberto, como se fala, né, professora? Eu, Exatamente. muito bem. Eu queria ouvir agora o professor Darcy Campani, saindo do Nordeste, indo lá para o Rio Grande do Sul, pedindo que o professor faça uma ligação, né, uma relação entre o seguinte, a questão do saneamento e da drenagem com o fato de algumas populações sofrerem mais ou menos com os eventos climáticos que a gente tem vivenciado, não só no Rio Grande do Sul, mas em várias partes do Brasil e do mundo, né? E até diferenciando, né? O que é que diferencia a drenagem do saneamento e como é que isso se relaciona com a questão ambiental e os desastres climáticos? Desde 2007, né, pela Lei Brasileira de Saneamento, o Brasil conseguiu existir 507 anos sem uma lei de saneamento, é uma coisa que não foi por um acaso, né? Nós tivemos no finalzinho do governo Itamar Franco, se não me engano, a aprovação de uma lei no Congresso Nacional e nos primeiros dias do Enterracando, governo. professor, nunca foi prioridade, porque é uma obra que quase ninguém vê, né? Exato, né? E aí essa lei, nos primeiros dias do governo Fernando Henrique, foi vetada. Depois, durante os governos aí Fernando Henrique, tivemos outros dois projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional, todas elas visando única e exclusivamente a privatização do saneamento, né? Essas aí, felizmente, não conseguiram progredir. Em 2007 se votou, né, a Lei Nacional de Saneamento, e aí, drenagem urbana faz parte do saneamento. Hoje, quando a gente fala saneamento, está falando de drenagem urbana. Ontem mesmo eu me peguei meio que numa reunião, me falhou a memória. Não, mas o que isso aí tem a ver? Aí eu tive que me reenquadrar, né, que a drenagem urbana faz parte da Política Nacional de Saneamento, do Plano Porque Nacional de existe a Saneamento. O Brasil drenagem de tem um plano águas nacional. da chuva, né, águas pluviais, como também a de esgotos, né? Sim, sim, todas as duas. Aqui em Porto Alegre, né, nós tínhamos um departamento de esgoto pluvial que simplesmente foi fechado, né? E com isso
tenho tudo isso que vocês estão enxergando aqui, né, no dia a dia em Porto Alegre, é o fechamento do Departamento Municipal de Esgotos Pluviais, o DEP, o antigo DEP, né, que recentemente foi entregue para o Departamento de Águas, né, e esgotos cloacais, que são coisas completamente diferentes, a gestão é completamente diferente, lógico, olha, enquanto um simples brasileiro, é uma casa de bombas. Não, mas as casas de bombas são diferentes, têm fins diferentes, né? Então, E tem a água hoje, limpa e tem a água suja, né? Diferente. Tem água que sai dos dejetos, né, das residências, e como também tem água que vem da chuva que tem uma condição melhor até de ser aproveitada, né? e o Brasil tem sofrido isso ao longo de toda a sua extensão, né? A gente só olhar os noticiários e nós temos visto, né, ou as secas, né, ou as chuvas excessivas que serão, e isso temos que contar com uma certeza, se não formos negacionistas, né, serão cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes. Aqui nós tivemos 3 chuvas em questão de setembro, janeiro e maio, né? Em menos de um ano tivemos 3 enchentes, né? Coisa que para nós era alguma coisa assim. A gente tinha normalmente em junho, julho, uma enchente por ano, né? Até normalmente as enchentes eram vinculadas à data de algum santo, enchente de São Pedro, enchente de Santo Antônio, né? Sempre tinha um santo que pega esse mês de junho, julho, as festas juninas, né? Mas agora não, agora é setembro, agora é janeiro. E, mais interessante, a gente sai em setembro de uma chuva arada, de uma enchente, 2 dias depois, ou uma semana depois, a gente tem índices de umidade do ar que nunca se teve aqui também no Rio Grande do Sul. A gente sempre teve a característica de um ar úmido, né? Principalmente pela proximidade, quem está próximo do mar, quem está próximo aqui da Lagoa dos Patos, do rio Guaíba, uma imensidão de água, né? Nós sempre tivemos umidade muito elevada, mas a gente chega aqui, às vezes, em setembro, com 30%, com, né, menos de 30%, quer dizer, alertas, né? Então, essa injustiça, né, ela tem se tornado cada vez mais insistente em vir, né, casada com as tais mudanças climáticas que nossas autoridades muito pouco fazem para revertê-las, né? Qualquer Verdade. árvore queimada na Amazônia, qualquer hectare queimado no Cerrado, né, influi diretamente no clima de todo o Brasil, de todo o continente americano. Isso a gente tem que ter essa conexão, né, essa conexão de que estamos num único planeta, né? Eu queimei uma árvore na Amazônia, isso aí são algumas toneladas, né? Uma árvore pesa toneladas, 70, 80% dela é água, então essa água toda está indo para a atmosfera. E além da Sim. água que está indo para a atmosfera, é calor. Isso aí mexe na E eu atmosfera, né? vivenciei Então, um exemplo incrível disso, professor. Eu estou agora em Brasília, mas eu estava em São Paulo, e no período do governo Bolsonaro, onde as queimadas correram soltas, sobretudo na Amazônia, um certo dia, a cidade de São Paulo, a capital, foi coberta por uma intensa cortina de fumaça que veio exatamente da Amazônia, né? Veja como todo o ecossistema, todo o meio ambiente, né? Ele dá respostas de uma maneira que você talvez ninguém imaginasse que uma fumaça d'água percorresse quilômetros, digamos assim, tantos quilômetros, como também não se imagina o impacto de quando você mexe no norte e você tem um reflexo no sul e vice-versa, não é, professor? perfeito, perfeito. Perfeito. Né? Os anúncios já foram feitos. Eu não sei se vocês vão se lembrar. Alguns anos atrás houve a eclosão de um vulcão, se não me engano, no norte do Chile, sul da Bolívia, e também teve a mesma massa de fumaça em São Paulo e Rio Grande do Sul, né? A natureza é uma só. E aqui eu moro perto do rio aqui. Eu estou para tirar a fotografia, o problema é que os dias vão passando e a gente se esquece, né? A quantidade de plástico que ficou na fachada das casas que receberam a água, né? A quantidade de plástico que eu quero que a gente tirar a fotografia e dizendo é o rio, a palavra não é muito bonita, né? Vomitando aquilo que nós Isso. entregamos. É verdade. É, um, Né? Devolvendo o é a mal dura que realidade. esses seres humanos têm feito, né? Ao próprio rio, ao próprio ambiente.
E caminhando para próximo de finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de ouvir um pouco das considerações e reflexões finais de cada professor. Vou passar a palavra para cada uma e respondendo a uma última pergunta e também com sugestões sobre o que pode ser feito, né, para mudar essa situação ou minimizar ou mitigar, que é uma palavra que se usa tanto, essas questões. E eu inicio com a professora Cainara Anjos, da Paraíba, do Nordeste, né, saindo agora do sul do Brasil, perguntando à professora, né, quais seriam os caminhos, né, para que a gente possa minimizar, professora, esses riscos ambientais, fazer com que haja mais justiça hídrica, mais acesso à água, que esses impactos ambientais sejam minimizados. É, a gente não pode esquecer que as nossas cidades, elas são construídas, né, elas são produzidas sobre essas estruturas naturais, né? Então, a gente precisa é, aprender, né, a viver com esse contexto, né, geográfico, de entender essas limitações e também as potencialidades da região, né, da região, entender que tudo está relacionado, tudo está conectado, né, e A ação reconhecer humana, que né? a ação Inclusive. humana, mas sem esquecer, né, que as nossas cidades, né, elas são resultado dessa produção que é histórica, essas desigualdades socioespaciais, elas são históricas, né? Então, a gente tem que rever as prioridades das políticas públicas, né? Como há essa distribuição, porque a gente sabe que algumas áreas das cidades, elas são muito bem, têm todo o acesso a infraestruturas, aos serviços, aos equipamentos urbanos, né? Enquanto muito perto, né, outras áreas elas são completamente esquecidas, né, nessa alocação de recursos, da construção dessas políticas, né? Para isso é fundamental que a gente tenha processo de formação, que a gente possa socializar cada vez mais, né, o acesso ao conhecimento, desmistificar algumas questões que às vezes estão tão distantes do dia a dia, né, da população de uma forma geral, né? Então, acho que a gente precisa fazer com que esse conhecimento ele chegue cada vez mais a um grupo maior de pessoas, construindo estratégias e caminhos para essa incidência política, né, para que essas pessoas se sintam convidadas a participar de todo o processo, né? Não é só no momento de votar, de eleição, né, mas saber, né, que são todos os poderes, o executivo, mas também o legislativo, né, e que a gente precisa ocupar esses espaços de controle social também depois, né, de monitoramento nas câmeras, né, para acompanhar de que forma a alocação de recursos e essa construção dessas políticas, elas têm sido feitas e implementadas, né, para que a gente não veja se repetindo situações como a gente vivenciou aqui na época da estiagem, como eu trouxe aqui um exemplo, ou que a gente viu, né, está vivenciando mais recentemente com a situação, né, do Rio Grande do Sul, né, que a gente tem Perfeito. refletido aqui. Obrigado, professora, pela sua participação. Vamos agora às considerações finais e também respondendo a última pergunta, apontando possíveis caminhos, soluções. Vamos sair do Nordeste, vamos lá para o Sudeste, com o professor Carlos Frederico Ribeiro, do Núcleo da Região Metropolitana do Norte Fluminense. Professor, e quando a gente pensa em todas essas questões que falamos agora, não privatizar, não vender as companhias de água pode ser uma solução? Eu faço a pergunta porque tem se falado muito o seguinte: olha, tem que privatizar as companhias de água para se tomar um dinheiro e com esse dinheiro construir saneamento para as populações. Mas, sem dúvida, esse saneamento não iria chegar a todo mundo, né, professor? Eu acho que assim, a gente precisa ter dentro desse todo contexto, a gente precisa ter uma leitura, né, melhor, mais profunda da nossa realidade, né? E para a gente entender isso, né, é importante que a gente esteja cada vez mais presente nesses espaços, ocupe cada vez mais esses espaços. Quando a gente está falando sobre a questão da privatização, né, a gente tem aí uma nova tipo de produtividade, né, que é inerente aí ao mercado, que é do rentismo, né? Que nada mais é que uma apropriação do mercado privado de um bem que não é produzido por ele, né? De um bem que muitas vezes é público. Então, Que é público. a gente vê, por exemplo, aqui na situação aqui do estado do Rio, o A própria água é BNDES. um bem comum, é público, né? Então, como é que você vai vender
né, esse acesso à água desse jeito, né, para grupos privados, né? Exatamente. E essa apropriação ela pode ser tanto financeira, né, do orçamento público, quanto também desses bens comuns, né, que é de todos, e também de infraestrutura, né, infraestrutura já construída pelo poder público, né, com dinheiro público. Então, o processo mesmo aqui da privatização, né, aqui no Estado do Rio, a gente vê o BNDES, né, que é um banco nacional, investindo no capital privado, né? Então, muitas vezes, né, vai falar, o setor público não tem condições, não tem capacidade institucional, o setor público não tem dinheiro, mas e todo esse dinheiro que é investido Essa no é mercado sempre a privado? desculpa, né, professor? Exatamente. Esse dinheiro todo que é direcionado, e eu estou falando dinheiro todo é de bilhões de reais, né? Não é nem na casa dos milhões, é dos bilhões, né? Então, a gente vê esse dinheiro todo direcionado, né, para o mercado privado, mas que poderia ser direcionado dentro de um planejamento, né, participativo, né, direcionado para o poder público, para que o poder público, ele, de certa forma, dentro de uma perspectiva, dentro de uma lógica não mercantilista, dentro de uma lógica dos direitos humanos, né, de certa forma, consiga garantir esse acesso. Então, a privatização, a gente vê aí em vários lugares do mundo, né, um processo, na verdade, de remunicipalização do saneamento, né, enquanto aqui no Brasil, dentro de uma periferia, né, de um país periférico, a gente vê aí um processo ao contrário, né, na contramão de uma tendência global, né, que a Europa tem feito e outros países aqui, até daqui da América do Sul, de remunicipalização, né, do saneamento. Perfeito. Obrigado, professor Carlos Frederico, pela sua participação e considerações finais, e também agora com as despedidas, professor Darcy Campani, saindo do Sudeste, indo lá para o Sul, em Porto Alegre, nesse núcleo da região do Observatório das Metrópoles. Eu gostaria de saber, professor, né, como é que a cultura popular, a participação popular, né, não só em relação a essa questão do saneamento, mas da proteção do meio ambiente, da pressão por políticas públicas que realmente protejam todas as populações, né? Não só as que têm mais condições financeiras, mas aquelas que mais necessitam e muitas vezes são as mais prejudicadas. Eu acho que o professor Carlos falou a palavra-chave, que tem cada vez mais sido presente na nossa legislação. Algumas autoridades não se deram conta, mas na lei de meio ambiente não entrava essa palavra, depois no Estatuto da Cidade já passou a entrar e está claro na Política Nacional de Saneamento e na de Resíduos Sólidos o controle social, né? Nós não temos cultura de controle social. Qual brasileiro sabe que existe um Plano Nacional de Saneamento? Qual brasileiro está cobrando, né, ou cobrou do governo passado a aplicação do Plano Nacional de Saneamento que previa, na sua primeira edição em 2012, né, já a universalização do saneamento, né, que estava na lei e o plano previu, né? Então a gente tem que ter essa questão do controle social como uma coisa cultural, né? Nós temos que levar isso para a população tem que se sentir agente de mudança, né, do nosso Brasil e através do que já está na lei. Por mais que a gente E, possa dizer que às vezes nossos congressos são conservadores, eles gravaram em lei que o controle social faz parte, né? Só não entrou ainda na cultura do nosso povo na hora de, né, chegar lá nas urnas, exigir, mas passar 4 anos depois, durante os mandatos também, né, criando os seus canais de participação. Hoje, e inclusive, aí, nós e aí eu te estamos. pergunto, professor, sobre isso, acho que a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como motivar essas pessoas a participarem, a tomarem conhecimento dos canais de participação? E pergunto, o plano diretor é um caminho, é um instrumento, ou há instrumentos específicos para discutir a questão do saneamento básico? O plano diretor, ele é o grande administrador da cidade, né? Mas aproveitar aqui o momento para divulgar. O Brasil hoje está passando pelo ciclo da sexta Conferência Nacional das Cidades. O Ministério das Cidades convocou. Nós tivemos agora Fundamental. com o problema aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um adiamento para 2025, que
a gente tem o período eleitoral, então nós estamos agora no Brasil inteiro, até 2025, passando pelo ciclo da sexta Conferência Nacional de Cidades. Cada cidade tem que fazer a sua conferência. Este é o momento inicial de construção dessa cidadania, né, desse novo mundo que a gente vê como muito viável, né, que tenha realmente controle. E aí, a partir disso, a gente pode, né, eu participava das reuniões, né, de acompanhamento, isso lá antes de 2016, né, nós acompanhávamos todos os anos, né, com relatórios sobre o Plano Nacional de Saneamento, onde eu representava a Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental, estava lá, né, o pessoal da ACEMAI, que é o Serviço Nacional de Associação Nacional de Serviços Municipais de Água e Esgoto, né? Então, estávamos construindo toda uma lógica, toda uma estrutura de controle social que foi rompido em 2016 com o golpe, né? E que agora a gente está reestruturando. Então, fica esse convite para que todos participem ativamente, iniciando de novo o processo de construção de um modelo de controle social sobre a gestão das cidades. Perfeito, muito obrigado também ao nosso querido professor Darcy Campani, do Núcleo do Observatório das Metrópoles em Porto Alegre, né? Então, obrigado, professor Darcy, professor Carlos Frederico e professora Cainara, pela participação de todos vocês no Espaço Cidadão, e sejam sempre bem-vindos.